Vamos a Aracaju, em Sergipe, para conversarmos com a doutora Denise Albano. Haveria aí aquilo que o sistema quer, que é botar o Alckmin no lugar de Luiz Inácio? Pois é, não é? Os sinais estão aí, surgindo, parece que até o consórcio abandonou ou dá sinais de abandono. Ainda havia alguns bastiões, como, por exemplo, o Grupo Globo, mas há 2 dias, um dos principais comentaristas políticos estava criticando abertamente a gastança do atual governo, essa sânia de aumentar impostos, de impor taxas, sem controlar os gastos. A crítica, que até então ninguém via, era praticamente só a defesa, começa a surgir até mesmo no veículo mais poderoso e mais forte aliado, o mais renhido aliado no consórcio da grande imprensa do Lula, que é o Grupo Globo. Eu acredito que alguns políticos já estão cogitando seriamente, veja que até o PSOL do Boulos, em São Paulo, onde o PT surge, se afastar de Lula, eu diria que mesmo aqui no Nordeste, com toda a força de décadas de atuação petista numa lógica absolutamente assistencialista e não de conscientização, de um voto consciente do povo, demonstrando que é bom gestor, que cuida bem do dinheiro público, mas apenas com demagogia, com discurso rasteiro. Eu acredito que até no Nordeste alguns políticos devem acender aí um sinal de alerta de que não parece ser uma boa estratégia alinhar seu nome ao do Lula. As pesquisas estão aí sendo periodicamente realizadas e nas últimas, em todas, Lula vem num decréscimo de aprovação. A sua desaprovação já começa a ser maior do que os índices de aprovação. Então, por isso que eu digo que é um triste ocaso daquele que se considerava quase um rei sol, infalível, todo-poderoso. Mas, como a Ana Paula Henkel sempre gosta de lembrar, um autor americano, quando diz que os fatos são teimosos. E você pode até tentar negar os fatos, mas não fugirá das consequências de negar os fatos. Então, a inflação, o descontrole de gastos, os excessos de tributos que fazem sofrer o trabalhador e sua família, a péssima gestão na saúde, veja o caso da dengue, falta de medicamentos, insumos repassados a hospitais, obras de saneamento. O PT votou contra o marco do saneamento. Veja também aí o caso da transposição do São Francisco. Quem imaginaria que voltariam os carros-pipas exatamente por conta de todo um trabalho de dependência que o PT quer imprimir com seus sócios ao pobre, para ele ficar dependente do Estado e não ter sua autonomia. Então, eu acredito, viu, Erivan, que serão meses bem interessantes na movimentação, no cenário político brasileiro para essas eleições municipais, que já são uma prévia da eleição a nível federal daqui a 2 anos. Mas me permita contar aqui o atual secretário-geral da Presidência da República, que Lula atribuiu a ele a responsabilidade pelo fiasco. Quem acompanhou aí os vídeos, num dado momento, ele diz: olha, eu disse ao Márcio, esse evento não foi bem convocado, não está sendo bem divulgado, e, como sempre, a culpa nunca é dele. Ele sempre terceiriza a culpa. E repercutiu bastante aqui em Sergipe, porque esse secretário com status de ministro, mais próximo do Lula, que cuida ali de todo o seu entorno e coordena as atividades da Presidência da República, ele é sergipano. Fez carreira na militância na Federal de Sergipe, chegou ao cargo de pró-reitor precocemente, não me pergunte como. Um estudante recém-formado, de imediato, é nomeado aí pró-reitor. E depois, lembram
que todos os tesoureiros aí do PT, acho que você até mencionou, praticamente todos foram presos e ele aceitou a dura missão de ser tesoureiro do PT, não é? Quando já tinha o PT sido apeado do poder, e aí eu creio que foi o prêmio que ele recebeu, ganhar uma espécie de ministério. Mas Lula puxou a orelha dele, atribuiu a ele a responsabilidade em alto e bom som no evento de ontem, para ver que, em relação a Lula, você imagina ser um aliado fiel e que ele irá corresponder. Vã ilusão. Quando ele quer se livrar ou expor um aliado, por mais fiel, puxa-saco que esse aliado seja, ele não vai aí ter qualquer pudor e joga esse aliado aos cachorros, como se diz, expõe esse aliado. Mas repercutiu muito aqui em Sergipe, porque inclusive se cogitou que esse Márcio Macedo seria o pré-candidato do PT à prefeitura de Aracaju. A senhora acha que a sociedade brasileira ela realmente começa a reagir com essas manifestações de forma mais intensas, inclusive onde anda o presidente Bolsonaro? Agora, em São Paulo, teve o Caiado junto com o Tarcísio. Praticamente o Caiado está indo onde pode acompanhar o presidente Bolsonaro. Ele é um pré-candidato à presidência da República. Como é que a senhora vê esses políticos assim já de uma história bastante conhecida se aproximarem do presidente Bolsonaro? Porque reconhecem que, no geral, e eu digo isso porque os dados mostram, a maioria do povo brasileiro é conservadora, defende valores de defesa da vida desde a concepção, a proteção da família, que as crianças possam ir para a escola e lá aprendam, se dediquem ao estudo e não à doutrinação, contra esse incentivo à sexualização precoce, contra a liberação de drogas e quer um país mais bem gerido. Então, falar isso é, de fato, dizer que o brasileiro, no geral, não concorda com o que defende o PT e o modo de administrar petista. Então, eu acredito que é duro o aprendizado, é sofrido, mas eu vejo como um lado positivo. Nesse ocaso do Lula, que sirva para o povo, aqueles que ainda, como eu disse, guardam alguma ilusão, aprendam na dor, infelizmente, não é? O que é o PT no governo? Veja que saiu recentemente um dado que o lucro de um grande banco aqui no Brasil aumentou em mais de 40%. Então, é um governo que favorece muito mais os ricos. Veja que os irmãos Joesley Batista, os donos da JBS, praticamente em países não querem mais suas empresas lá na Bolsa de Valores de seus países, tem processos por uma prática no mercado, por supostas práticas mercantilistas reprováveis, enquanto aqui ele é prestigiado. Inclusive, Lula esteve no evento desse grupo dos irmãos Joesley, da JF, mais uma vez totalmente esvaziado. Você falando de Ribeirão Preto, o Alckmin, Lula não teve coragem de ir. Veja que isso é sintomático. Ele manda o Alckmin e ainda assim no evento a portas fechadas, enquanto Bolsonaro se apresenta ao ar livre, no meio do povo, como se diz. Antes de Bolsonaro ir para Ribeirão Preto, ele passou aqui em Sergipe. E para onde ia? Na cidade vizinha Socorro, foi de surpresa lá, a feira, uma multidão cercando. Uma multidão foi recepcioná-lo e saiu em carreata do aeroporto de Aracaju até a sede do seu partido, aqui em Aracaju. Então, é essa a realidade. Eles dizem que destruíram o bolsonarismo, mas eu diria que o bolsonarismo é maior do que eles pensam, e aí, para além do bolsonarismo,
O que há é a vontade do povo de ter o seu país de volta, um país mais decente. Então, os conservadores, os liberais na economia querem um país para frente, que aquela promessa de país do futuro se cumpra, e o brasileiro tem pressa, e eu diria que o PT, depois dessa passagem do Lula 3.0, vai ter que rever suas estratégias, encerrando com esse exemplo. Ele é tão ególatra, ele é tão centralizador, e os petistas não ousam confrontar o Lula, que ele não deixou surgir qualquer liderança que lhe ombreasse. Ele tratorava qualquer nova promessa no jogo político que pudesse ofuscar sua figura. Enquanto Bolsonaro, como ele diz, eu posso até passar amanhã, mas várias sementes foram plantadas. Então você tem um Gustavo Gayer, você tem um jovem Nicolas, você tem um Tarcísio de Freitas, você tem um aliado como o Caiado, você tem um Jorginho de Freitas, você tem uma Bia Kicis, você tem o pré-candidato lá no Rio, o Alexandre Ramagem. Então, ele deixou aí várias sementes plantadas e, portanto, não serão jamais capazes de destruir esse desejo do povo brasileiro de tomar seu país de volta das garras sedentas que o lulopetismo possui. Então, vamos aí à luta persistente, e eu acredito que os próximos meses serão muito animadores. Eu tenho essa perspectiva, eu diria, realista, com boas doses de positivismo, de ânimo.